Olá, amigos do Dr. Staff. Eu sou Ana Rosa Sprenger, sou dermatologista e hoje nós vamos receber uma convidada muito especial no nosso canal. Nós vamos receber a enfermeira Viviane Onha, que é coordenadora da Regional Matriz da Vigilância Sanitária aqui de Curitiba. Ela vai nos falar sobre inspeção sanitária e tirar algumas dúvidas que recebemos de outros dermatologistas. Vai estar também na nossa entrevista a doutora Ânia Cordeiro, que é também dermatologista, minha sócia e cofundadora do nosso canal. Eu espero que vocês aproveitem bastante essa entrevista. Boa noite, Viviane. Boa noite, Ânia. Um prazer tê-las conosco. Então, nós vamos começar falando sobre a adequação da vigilância sanitária aos estabelecimentos de Curitiba. Nem sempre o que acontece fora de Curitiba, que é a nossa situação aqui, pode ser aplicada lá no Nordeste. Então, a gente tem que ter essa diferenciação, sabe? Por isso que há essa liberdade de cada município legislar sobre a sua área de abrangência, tá? Então... Desculpa. Oi, pode falar. E essas leis, a Ana Rosa montou, acho que com a ajuda de vocês, né, como se fosse uma cartilha, assim, para que a gente tivesse tudo num lugar só, né, para a gente ter como se orientar. Então, são baseadas nessas leis, né, Ana, que você montou a nossa cartilha. Sim, na época, Viviane, foi com a Andrea Bileski. Sim. Nós tivemos várias reuniões lá na secretaria, e aí, a partir... quando foi a minha última inspeção sanitária, eu pedi para a gente, se eu não me lembro, a minha unidade é a sua lá, a matriz, a Aline, né? Eu acho que é a gente, vou lembrar aqui o nome dela. Eu até peguei aqui na minha inspeção, eu falei assim, olha, Aline, como eu estou na presidência da sociedade, eu quero adequar meu consultório em cada milímetro que você vê aqui, todas as exigências que tiver em RDC, em leis municipais, estaduais, vamos deixar meu consultório pronto para a gente poder fornecer as informações, todos os problemas que a gente vê aqui, nem que demore, acho que demorou quase um ano para eu adaptar tudo que precisava, e aí eu falei assim, a partir daí, eu vou levar isso, vou estudar aonde que está cada exigência, porque isso não surge da cabeça das pessoas, isso surge das leis, né, das normas, claro. E tudo isso para garantir a saúde de todos, né, e a segurança de todos. Então, a partir daí, a gente montou esse e-book, e aí passou pela aprovação, né, da diretoria, né, da coordenação da vigilância sanitária, e aí a gente foi colhendo, né, as referências, os RDCs, onde é que exige isso, mas mesmo assim, depois de tudo isso, depois de fornecer esse guia de inspeção sanitária, é praticamente um checklist, sabe? Como foi feito comigo? Olha, quando você tem a normativa, quando o agente vai no seu estabelecimento, ela falou, está faltando isso, 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 tem um documento, providencie, quando estiver pronto, você me chama. E aí fui providenciando, então, baseado nesse checklist, a gente foi fazendo as adaptações. E aí a gente viu, olha, mas muita gente, Viviane, falta um pouco nas escolas, né? Muitas escolas de medicina, a gente não aprende sobre esse tipo de legislação, né, Anne? A gente não tem RDC, eu vim conhecer depois, quando eu passei a fazer parte dessa diretoria e quando precisei das inspeções é que eu entrei em contato com esse tipo de legislação, né? Então, basicamente, o espaço físico, Viviane, por favor, me corrija se eu estiver errada, é determinado, hoje em dia, é baseado as exigências que existem para os estabelecimentos da saúde, no caso dos consultórios e clínicas dermatológicas, é baseado no RDC 50 de 2002, né? Exato. Praticamente todos os serviços de saúde, eles são, isso me referindo à estrutura física, tá? Estrutura física. Toda a estrutura física, ela está baseada na RDC 50 de 2002. A RDC 50, ela está em revisão. Ela está há bastante tempo já
Começou antes da pandemia, em processo de revisão. Porém, com toda essa situação pandêmica, ela deu uma pausa, óbvio, por razões óbvias, né? Nessa revisão, mas ela vai ter uma alteração importante em vários aspectos, né? Mas ainda está em andamento, tá? Então, não tem como a gente falar sobre ela ainda, quais são essas mudanças, mas terão mudanças importantes, tá? Mas hoje ainda utilizamos a RDC 50 para a estrutura física como um todo. Tá? Isso para consultório, para hospital, para clínica odontológica, para tudo, tá? Para tudo relacionado a estabelecimento de saúde. E para o nosso seguidor dermatologista, e também tem outras especialidades que consultam os nossos documentos, nosso conteúdo, para quem não conhece, RDC quer dizer Reunião da Diretoria Colegiada. Isso é determinado, assim, quem vai fazer parte dessa diretoria colegiada é determinada pelo Ministério da Saúde, né, Viviane? Eles são nomeados para fazer uma reunião e estabelecer essas normas. Então, é uma entidade federal. Isso é determinado ao nível federal. Isso não é determinado. É lógico, a gente tem as nossas normas sanitárias, como você falou, a nossa legislação municipal, temos a estadual, mas a maior parte, por exemplo, a gente tem que seguir o que está estabelecido nos RDCs, e tem vários, não tem só esse. Esse é o 50, mas tem outros, né? Se esse é o número 50, tem pelo menos 49 antes, não é verdade? Para várias áreas, né? E é importante a gente colocar que sempre quando tem alguma, ou uma RDC nova, ou alguma alteração, essas resoluções, elas ficam sempre em processo de consulta e audiência pública. Então, as pessoas que são atingidas diretamente por essas resoluções, elas têm o direito de opinar e de colocar as suas situações ali. O problema é que muito pouca pessoa, muito pouco interessado participa disso efetivamente. E era um momento em que as pessoas teriam para colocarem as suas opiniões, né? Os seus poréns, os seus questionamentos, e isso não acontece muito pouco, para ser sincero. Viviane, quando acontece... Desculpa, Ania, pode falar. Como nesse caso que você falou, que vão sofrer alterações, né? Essa nova RDC vai sofrer alterações. Então, num novo processo, por exemplo, né? Todo ano a gente tem que pedir a nossa vistoria e tudo. A gente teria quanto tempo de prazo a partir do momento que isso entre em vigor, digamos assim, porque mudou, né? Então agora, a partir de hoje, não é mais assim. Quanto tempo a gente teria para se adequar? Veja, uma resolução que ela mexe em estrutura física, ela vai ser... Tudo vai depender do que vai ser mexido. Por exemplo, vamos supor que tem uma alteração no pé direito, tá? Como que eu vou mexer na estrutura de um pé direito de uma clínica que já está estabelecida há 20 anos, há 10 anos que seja? É complexo isso. Então, como teve a situação da acessibilidade, quando foi instituída a lei de acessibilidade, isso foi colocado para aqueles estabelecimentos que seriam construídos a partir daquela data. Então, assim, eu não posso garantir, né, como vai ser trabalhado isso dessa resolução, mas eu acredito que as pessoas têm bom senso, né? Então, dependendo da situação, isso vai ser colocado, eu acho que ou vai ter um prazo grande, ou isso vai ser a partir de determinado, por exemplo, a partir desse momento, as empresas, os estabelecimentos de interesse à saúde que serão construídos, né, a partir de então, terão que atender a resolução dessa forma. Mas, assim, não tenho como te afirmar isso, que tudo vai depender da colocação da Anvisa. Mas as pessoas têm que ter esse olhar, né, cuidadoso com os estabelecimentos que já existem, né? A gente não pode sair demolindo tudo, né? Pois é, até porque prédios, né? Porque uma situação é processo de trabalho. A outra situação é quando você está lidando com estrutura física, né? Não é uma coisa tão simples. Como teve a RDC 15, que é de esterilização e central de material.
é outra situação. Você se adapta, né? Você consegue resolver, modificar o seu processo de trabalho, é uma autoclave, é uma central, mas você consegue resolver. Aí, se eu não me engano, quando foi instituída a RDC 15, não me lembro se foram 180 dias, mas teve um prazo para você se organizar, porque você precisava mexer em alguma coisa da tua estrutura, mas era uma adaptação. E era algo assim que era um pedaço do teu estabelecimento, né? Uma coisa mais simples e o processo de trabalho em si, que era o grande impacto. Agora, não, a lista está mexendo com estrutura física, né? É preciso ter bom senso. Eu sempre, era uma das questões que eu tinha preparado, é que existe, lógico, a vigilância sanitária vai preparar a licença sanitária de acordo com o alvará que o estabelecimento tem, não é verdade? Então, a gente vai solicitar o alvará e vai ter o alvará de funcionamento, por exemplo, para um consultório que está restrito a consultas. Nossa inspeção sanitária vai ser naquele modelo. Mas, se você realiza procedimentos, pequenos procedimentos, a sua inspeção sanitária, se você tem central de material, a sua inspeção sanitária vai ser diferente. Você vai ter que passar por todas as normas, portarias e se submeter a toda a legislação que é pertinente à central de materiais. Uma das dúvidas é que, quando a pessoa vai solicitar o alvará, quando é alvará de autônomo, um médico que vai... Uma pessoa física, ele vai ter um alvará e vai pagar o ISS fixo. A maior parte dos alvarás vem, como é um médico autônomo, vai constar um alvará que é restrito a consultas, porque não é um estabelecimento que oferece pequenas cirurgias. A partir do momento que ele tem uma pessoa jurídica, né, Viviane? Isso pode mudar. Sim. Oi, vocês estão me ouvindo? Sim. Isso pode mudar e ele pode ter essa requisição no alvará, ele vai ter essa qualificação no alvará, e aí, quando ele receber a licença sanitária, vai ter a categoria dele, porque isso já é pré-estabelecido, uma categoria de estabelecimento, tem um código certinho para a gente pedir no momento do alvará, ou uma adequação, aí sim você vai receber a licença sanitária de acordo com a sua categoria, né? A sua categoria, isso também depois é levado em conta consulta de viabilidade prévia, isso tudo vai ter que envolver lá no começo, lá na solicitação do seu alvará, né? Exato. Então, assim, existe o Código Nacional de Atividade Econômica, que a sigla é o CNAE, né? Isso é o ramo de atividade que o estabelecimento desenvolve. Alguns ramos de atividade, eles não estão disponíveis para pessoa física, somente para pessoa jurídica. Então, o ramo de atividade médica ambulatorial, para a realização de procedimentos cirúrgicos, ele não está disponível para pessoa física, somente para pessoa jurídica. Que muitas vezes o dermatologista acaba querendo utilizar porque ele faz retirada de nervos, faz pequenos procedimentos cirúrgicos, porém, ele pode utilizar tranquilamente, não é proibido, tá? Ele pode, até porque ele faz esse procedimento. Tá? Porém, ele tem que ter daí um ambiente em que ele possa usar uma salinha cirúrgica, né? Para isso, ele tem que ter uma estrutura compatível com esse ramo de atividade. Mas o dermatologista pode utilizar tranquilamente o ramo de atividade médica ambulatorial restrita a consultas. Por quê? A atividade que ele desenvolve retirada de nervos, pequenos procedimentos cirúrgicos, ela é plenamente compatível com a atividade do dermatologista. Da mesma forma que a inserção de DIU é uma atividade compatível com o ginecologista. É inerente à atividade dele, sabe? Então, ele não tem que solicitar um alvará diferente disso, porque faz parte da atividade. Perfeito. É como eu vou num cardiologista e ele faz um eletrocardiograma e faz parte da atividade médica, né? Então, essa atividade é tranquila, tá? Como você falou, Ana Rosa, desculpa, ele, quando vai solicitar o alvará,
a inspeção, desculpa, para fins de licenciamento sanitário, que consta no alvará, porque é uma questão igual, tá? Então, cabe ao médico ele optar por isso, se ele quer ser pessoa física ou se ele quer ser pessoa jurídica. O que nós vemos muitas vezes são clínicas, por exemplo, uma clínica que tem vários profissionais e que daí tem que avaliar o que é viável para o estabelecimento. Se o estabelecimento ele quer ter um alvará para cada profissional, ok, não há problema nenhum. Cada profissional vai ter o seu alvará e a sua licença sanitária individual, tá? Como pessoa física. Ou a clínica vai ter um CNPJ único e ela vai solicitar uma única licença. E daí ali ela vai ter os ramos de atividade que eles desenvolvem. Não há problema. Isso é uma definição da clínica. Nós não entramos nesse mérito, desde que naquele alvará estejam as atividades desenvolvidas de forma correta, tá? Para quê? Para que a gente possa liberar a licença da forma certa. O que nós vamos, na verdade, avaliar durante a inspeção são realmente os processos de trabalho se estão adequados, se a atividade está correta, se a esterilização está correta, né? Se as condições higiênico-sanitárias estão corretas, se as condições do ambiente de trabalho está ok, e todos os processos estão certos, se está atendendo a legislação sanitária, tá? Hoje, eu não sei se vocês lembram, mas em 2018, o município fez uma resolução, a resolução número 2, que ela dispõe, na verdade, sobre o licenciamento sanitário aqui no município de Curitiba. Então, a gente ficou dividido, ele definiu, assim, em licenciamento nas atividades de interesse à saúde, em alto risco, baixo risco, isento de licenciamento sanitário, ou com risco dependente de informação, né? Então, eu não sei se vocês têm essa prática de solicitar licença sanitária, se tem algum contador, mas quando nessa atividade de risco dependente de informação, normalmente ficam os consultórios médicos, tá? Então, a atividade médica ambulatorial restrita à consulta, quando vai solicitar licença sanitária para esse ramo, ele já tem perguntas que devem ser respondidas. Dentre essas perguntas estão essas: realiza procedimento invasivo, tem atividade estética, faz pequenos procedimentos cirúrgicos? Se a resposta for sim, automaticamente o estabelecimento é considerado de alto risco. Por quê? Porque são procedimentos mais críticos, né? Que invadem a pele, pode ter um risco de contaminação. Então, automaticamente, esses estabelecimentos, eles não vão ter a licença sanitária simplificada. Eles vão ter a inspeção de um técnico da vigilância sanitária para ver as condições do ambiente, do estabelecimento, para posteriormente, se tiver tudo certo, liberar a licença sanitária, tá? Então, não tem que se preocupar muito com o ramo de atividade. Se o ramo for atividade médica restrita à consulta, por conta dessas perguntas que vocês terão que responder, ele já está bem situado e já está bem correto conforme o KNAI que eu falei para vocês, tá? Porque dentro dessa atividade abrange as atividades que habitualmente a gente vê no consultório dermatológico. A aplicação do botox, colocação de preenchimento, retirada de nervos. Então, essa não deve ser a preocupação, tá? Então, na licença sanitária realmente virá aquele ramo de atividade médica restrita à consulta. Isso está correto, tá? Não tem que se preocupar com isso. Era uma grande dúvida que eu tinha, porque a gente tinha medo, né, Ania, de alguma sanção administrativa. Às vezes o paciente quer mover uma ação contra o médico e aí tinha o risco. Não, você nem tinha licença sanitária para executar esse tipo de serviço, mas isso tudo é registrado na vigilância sanitária, no nosso cadastro. Olha, ela é uma dermatologista que ela realiza pequenas cirurgias, a central de material dela foi passado por inspeção, está tudo certo. Então, era um grande medo que a gente tinha, né, Ania? Porque a maioria de nós tem esse tipo de licença, né? A grande maioria dos dermatologistas tem essa licença. A grande maioria, com esse ramo. Se tivesse regular também. E uma dúvida que eu tenho, Viviane, que você falou de procedimentos invasivos. Vocês consideram invasivo o que furar a pele?
Assim, se você pegar a legislação, a RDC 15, ali tem a definição, deixa eu pegar aqui para falar bem certinho, são os procedimentos críticos, né? Que eles entram em contato com a pele não íntegra ou íntegra. Então, esses são os invasivos. Então, qualquer coisa que invada a pele de uma forma que você agrida, né? Não deixa de ser, agrida a pele, eles são invasivos, tá? Essas clínicas de estética, assim, que muitas vezes não tem médico, entram na mesma categoria. Sim, só que daí eles não entram como atividade médica, né? O ramo deles aí é diferente. Normalmente, aqui daí, eles dependem da atividade, por exemplo. Daí é uma questão mais de conselho, né? Se o conselho, por exemplo, o conselho de biomedicina, ele libera, ele autoriza o profissional a fazer alguns procedimentos. Mesma coisa o fisioterapeuta, né? Tem alguns conselhos que autorizam. Então, daí é a questão do conselho liberar. E daí Sim. a vigilância sanitária vai ver se eles estão atendendo à legislação sanitária. A inspeção sanitária é semelhante, porque, teoricamente, eles fariam as mesmas coisas. Eles têm que atender exatamente a legislação sanitária, né? Os critérios são os mesmos, tá? O atendimento à legislação sanitária. Certo. E quando a gente precisa pedir, que a gente precisa pedir todo ano, né, a nossa inspeção. Teve uma vez que me deram 2 anos, eu não sei Eu acho que, não, são 2 anos. né? São 2 anos. Para a atividade médica restrita à consulta, são 2 anos. Deixa eu só confirmar para você. Mas são 2 anos, se eu não me engano. Eu achei que fosse 1 ano. Antes era. Tão rápido. É que passa muito rápido, mas é que antes era 1 ano. Realmente mudou, tá? 2 anos. Realmente mudou. A atividade médica ambulatorial restrita à consulta, se eu não me engano, são 2 anos. Mas eu posso confirmar depois para você. Perfeito. E aí, a nossa conduta é essa, a gente solicita, né, Ana, a vistoria. Entre 30 dias antes de vencer, 30 dias tá? antes. Lembrem-se disso. 30 dias antes de vencer. Uhum. Tá. Uhum. Hoje o processo está mais simplificado, está mais fácil para solicitar, tá tudo menos burocrático, né? Para facilitar para todo mundo, né? Todo mundo quer ajudar, ninguém quer ajudar ninguém. Então, a conduta é essa, a gente solicita essa vistoria, e assim, que hoje, né, Ana, teve uma confusão no grupo da sociedade, questionaram sobre a conduta dessa pessoa que queria fazer essa vistoria, sabe? Então, quais são os nossos direitos e os nossos deveres? Porque não quero julgar ninguém, mas eu só estou te citando o que foi comentado ali, né? Não sei exatamente as circunstâncias, não sei nada, só vou te falar o que foi comentado. Que a pessoa que foi fazer a vistoria, o médico estava atendendo, e a secretária falou, no momento ele está no meio de um procedimento dentro do consultório. Aí parece que essa pessoa exigiu que ela fosse atendida naquela sala, naquele momento, e entrou durante o procedimento no meio do consultório do médico. Então, eu não sei o que a gente pode esperar, como eu te falei, como eu te perguntei, qual que é o nosso direito, inclusive porque a gente tem que respeitar o sigilo entre médico e paciente. Então, como que uma pessoa vai adentrar a sala? Assim, como a gente fala, existem bons médicos, existem médicos não tão bons, existem profissionais ótimos, existem profissionais não tão bons, em todas as categorias, em todos os lugares, né? Eu peço, assim, que sempre que houver uma situação dessa, seja feito contato com o coordenador. O município de Curitiba ele é dividido em regionais, né? Coordenador da regional. Exatamente. Então, que seja feito contato com o coordenador da vigilância sanitária da regional que isso aconteceu, para que verifique a situação, né? O que aconteceu, né? O que de fato aconteceu. Seria o esperado, então está agendado, eu preciso deixar todas as salas livres para essa pessoa entrar? Nós temos que ver todas as salas, sabe? Certo. Em uma inspeção, nós precisamos ver todas as salas, até porque tem ocasiões em que justamente aquela sala em que não foi permitida a nossa entrada, existiam irregularidades, né? Já me deparei com essa situação,
em que justamente a sala em que não foi permitida que eu entrasse, estavam produtos vencidos, né, que era um armazenamento de produtos vencidos. Então, e que não podem estar no estabelecimento de saúde, né? A partir do momento que o produto está vencido, ele tem que ser ou identificado em algum lugar específico como produto vencido que está aguardando ser retirado pela empresa que vai fazer a retirada para descarte, ou ele já não pode mais estar ali em hipótese alguma, né? E não era o que estava acontecendo. Então, por isso que a gente tem que entrar, até porque quando você licencia um estabelecimento, você licencia ele como um todo, né? E daí é o seu nome enquanto técnico e o meu nome enquanto pessoa que estou assinando a licença sanitária. Então, eu preciso ter segurança disso também, né? Por isso que são verificadas todas as salas, né? Nem sempre isso é agendado. Oi? Isso. Quando a gente agenda, eu não me lembro, é uma data específica, que eu já estou pensando que um dia talvez a gente pudesse marcar menos coisa, né, Ana, para sair de uma sala e ir para outra, para enquanto eu levo o paciente para uma, sabe, a gente fazer um revezamento. Habitualmente, a gente não faz um agendamento, tá? A vigilância sanitária, ela não tem essa obrigatoriedade de agendar. Dependendo da atividade, a gente agenda para conseguir organizar melhor, né? Por exemplo, alguns estabelecimentos é impossível eu fazer uma inspeção sem um agendamento. Por exemplo, um consultório odontológico que eu só tenho um dentista e eu preciso inspecionar aquele consultório. Se aquele dentista não parar, eu não tenho como inspecionar, né? Então, nesse caso, tem que ser agendado. Um hospital, que eu dependo de muitas pessoas me acompanhando, eu tenho que agendar, fazer um agendamento, porque é uma equipe toda que acompanha, né? Então, isso a gente precisa. Mas, assim, se tem uma dificuldade, se tem muita gente, muita agenda, basta combinar, né? Isso é possível também, tá? Só na hora do requerimento colocar essa observação, é preciso que seja agendado, né? Tentar negociar, conversar com o técnico, isso não é impossível, tá? Isso é viável. Eu acho que no momento do requerimento, né? A gente... Exato, isso. No requerimento, quando vocês solicitam, tem um espaço ali que vocês podem colocar esse tipo de observação. Tem consultório, por exemplo, que só funciona num período. Então, ali, normalmente, coloca-se esse horário, solicito que seja agendado no horário tal, tá? Isso é viável, sim. Perfeito, perfeito. O Zoom está avisando que a gente tem 7 minutos. Então, eu acho que eu entrei antes, estava aqui arrumando tudo, e aí fui gastando o nosso tempo. Mas é que passa tão rápido, tanta coisa a gente quer perguntar, né, Ana? Eu acho que assim, Ana, talvez a gente crie fantasmas na cabeça dos nossos técnicos pelo desconhecido e por, assim, sabe, essas notícias assim soltas que aconteceram desagradáveis, então você sempre imagina que vai ser algo extremamente desagradável e que é para punir, que é, enfim, né, a gente precisa, na verdade, se unir. Exato. Uma coisa que eu acho bem importante a gente falar um pouquinho, claro, acho que não vai dar para aprofundar, mas é com relação à central de esterilização, né? Que depois, num outro momento, se vocês quiserem, a gente conversa mais profundo sobre isso, porque é um assunto muito, muito extenso. Que sempre tem uma dúvida, é uma central simples, é uma central mais avançada, como que é isso? É como uma central de odontologia. Primeiro, assim, a odontologia ela tem uma particularidade, ela não está no escopo da RDC 15 de 2012, tá? Então, ela tem uma legislação própria. Então, assim, os consultórios dermatológicos ou qualquer outro consultório, ele tem que atender a resolução, a RDC 15. Então, as centrais, elas são divididas conforme o tipo de procedimento que vocês realizam, tá? Ela pode ser dividida em classe 1 e classe 2. Daí, vai depender do que vocês realizam, que tipo de instrumental que vocês têm, se é com lumen, se é sem lumen. Então, aí é uma discussão muito mais aprofundada. Mas, assim, basicamente, tem que ter uma área de recepção, né? Que é para fazer a limpeza desse material, que é considerado o setor sujo, tem que ter a área de preparo,
e a esterilização, que é o setor limpo. Essa é seria uma central bem básica, com material sem lumen, com material bem básico, tá? Que eu imagino que seja esse material que vocês têm, porque não vejo, não entendo a dermatologia com central mais complexa, com material de maior complexidade, né? Eu acho que vocês não devem ter lumen nos materiais que vocês utilizam. Então, eu acho que seja uma central mais básica, né? Tem que ter uma sala de desinfecção química, se vocês tiverem, mas não acredito que vocês precisem fazer desinfecção química. Uma área de monitoramento e do processo de esterilização, que vocês sempre têm que ter, para fazer para ver se a autoclave está funcionando adequadamente, que vocês fazem o controle biológico, né? E daí vocês têm que fazer isso na sala, que vai no setor limpo. A área de armazenamento, que depois que está todo feito, todo o processo de esterilização aconteceu, ele tem que ficar no local armazenado, que é o setor limpo também, né? E essa área de vocês, por ser uma central mais simples, mais básica, ela pode ser utilizada com barreira técnica, ela não precisa de barreira física, né? E tudo isso também está disposto na RDC 15, tá? Desculpa, na RDC 50. Então, a central de material, ela também está, a estrutura física da central, ela também fica colocada ali na RDC 50, tá? Apesar dela estar toda refeita, né, na RDC 15, ela também tem a configuração dela na RDC 50. Ótimo. Tá? Uma coisa importante. A última pergunta, você sabe se tem alguma alteração, alguma orientação agora, durante a pandemia, no que diz respeito à troca do ar e à limpeza do ar no atendimento durante a pandemia? Não existe nada específico, tá? O que nós temos orientado é assim, quando houver a possibilidade de deixar um ambiente com ventilação natural, ótimo, melhor, tá? Se não houver essa possibilidade, use o ar-condicionado. Porém, faça essa manutenção do seu ar-condicionado, essa limpeza do seu ar-condicionado com maior frequência, tá? Se você fazia anualmente, faça com uma frequência menor, tá? Porque ele precisa disso nesse momento. Sei que tem situações, tem condomínios, edifícios comerciais que você não tem essa possibilidade de ter ventilação natural, né? Às vezes tem uma porta e algumas salas têm várias janelas, mas tem outras que não. Eu sei disso. E dependendo da situação, você não consegue colocar uma janela. Mas, então, que assim, tente manter, pelo menos, a porta da entrada aberta, que circule aquele ar, e daí trabalhar com algumas coisas, assim, fora isso, que forneçam uma circulação de ar melhor e que também as pessoas não tragam tantas acompanhantes. Você, então, vai tentar achar outras formas de diminuir o risco, né? Então, fazer uma higienização do local com maior frequência, limpar os banheiros com maior frequência, pedir para que não venha acompanhante, sabe? Ou se vinham dois, que venha um acompanhante, ou que venha menos marcar pacientes com um espaçamento maior, para a gente minimizar riscos. Mas esse já que a gente não consegue. Porque aí a gente fica na dúvida se há um certo oportunismo de algumas empresas que oferecem uma higienização não sei das quantas, que vai lá e faz não sei o quê, e aparelhos também que se propõem a esterilizar o ar. Eu não sei a qualidade disso. Não tem comprovação, né? Nós não temos essa comprovação. Então, assim, o álcool 70 limpa bem, a gente tem água e sabão limpa bem, tem vários produtos que limpam bem, produtos com registro do Ministério da Saúde, isso é o suficiente, a gente não precisa mais que isso. Perfeito. Gente, desculpa interromper, mas vai cair a nossa reunião. Viviane, eu quero te agradecer demais, muito obrigada, foi muito bom, muito esclarecedor. A gente vai deixar disponível para os outros dermatologistas e, se possível, a gente marca uma nova conversa, né, Ania? Foi tão interessante para a gente. Que bom. Muito bom mesmo, Viviane. Bom saber que a gente pode contar com você.
Muito obrigada pelo convite, gente. Muito Obrigada, legal. obrigada pela gentileza, tá, Viviane?